Olá, seja bem-vindo ao Olhar Empresarial. E hoje a pauta é gestão hoteleira com Mário Pio. Voltamos já. Hoje eu recebo Mário Pio, uma autoridade em gestão hoteleira no norte do país. Mário tem doutorando em turismo e desenvolvimento sustentável pela UPG, Espanha, mestrado em engenharia da produção pela UFAM, bacharel em administração de empresas pela UFAM, inglês, francês e espanhol fluente. Mário, seja bem-vindo ao Olhar Empresarial. Obrigado, amigo Hyperion, obrigado aos telespectadores do Olhar Empresarial. Faltou só uma coisa, eu sou amazonense, comedor de jaraqui, descascador de Tucumã, um apaixonado aqui pela nossa terra. Mário, qual é o segredo hoje para você implementar um hotel? O segredo para você implementar um hotel de sucesso chama-se plano de negócio. Estude a sua praça, descubra a praça em que você vai trabalhar, faça um estudo, um plano de marketing, descubra se esse é o investimento que você quer para o seu dinheiro. É preciso, antes de começar uma grande jornada, você traçar o seu mapa, saber para onde você quer chegar. Se você não traçar o seu mapa, se você não fizer o seu plano de negócios, você corre um grande risco de não chegar onde você quer chegar. Como se diferenciar? O segredo para todas as empresas se diferenciarem chama-se colaborador. Invista no seu colaborador, invista em treinamentos. É muito importante a gente entender que quem faz, quem atende, quem está lá o tempo inteiro falando com o nosso cliente é o colaborador, é o funcionário. Às vezes as pessoas se perguntam por que eu devo investir em treinamento se o funcionário pode ir embora? E eu me pergunto, se o pior não seria você não investir em treinamento e o funcionário ficar? O treinamento é fundamental. Para dar certo a empresa, o teu funcionário tem que estar feliz, tem que estar contente, tem que estar trabalhando com gosto, vestindo a camisa. Mário, pegando esse gancho, para trabalhar com hotelaria, você tem que ter um perfil empreendedor. Mas antes de você falar, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Eu penso que ninguém nasce empreendedor. Eu acho que a pessoa nasce com características. Ela nasce uma pessoa mais ativa, mais ambiciosa, mais capaz. E aí ela pode desenvolver um lado empreendedor. Para ser empreendedor, você precisa ter criatividade, você precisa ter ambição, você precisa ter vontade realmente de fazer, ter garra, determinação e mais, você precisa não ter medo. Se você tiver muito medo, não vai empreender. Um pouco de medo é sempre bom, para que faça com que a pessoa seja cautelosa. Mas muito medo não deixa ser empreendedor. Mário, você pôde ver a opinião do Abílio Diniz, um empresário bem-sucedido. O que você tem a acrescentar? Para você se dar bem na carreira, para você ter sucesso, realmente é muito importante seguir o conselho do Abílio Diniz e ver a sua carreira como uma empresa. Você tem que ter olhar empreendedor. Desenvolva a sua carreira como se você estivesse desenvolvendo uma empresa de uma forma bastante profissional. Desenvolva seus recursos humanos, desenvolva seu marketing pessoal, desenvolva sua área financeira, ou seja, administre a sua vida dessa forma. Não só na hotelaria, como em qualquer local que você for trabalhar, qualquer ramo de atividade, é fundamental que você consiga ver o seu desenvolvimento de uma forma empreendedora. Ser um intraempreendedor. É fundamental fazer isso. Assim, se você não for empreendedor, você não consegue ver o seu trabalho, a importância dele. O nosso garçom, ele tem que perceber que se ele atender bem o meu cliente, se ele conseguir fazer com que aquela pessoa saia daqui não apenas satisfeita, mas encantada, essa pessoa vai voltar e vai espalhar isso para todo mundo. Na hotelaria existe um ditado que fala assim, se um cliente sai daqui encantado, ele vai falar para 4 pessoas, mas se ele sai
desencantado, se ele sai mal atendido, ele vai falar para 20. Então, o nosso alvo nunca é apenas que a pessoa saia satisfeita. Ela tem que sair daqui encantada com o serviço. E para isso você tem que gostar do que faz. Se existe um segredo de hotelaria, esse segredo eu vou revelar para você exclusivamente, que você que é o nosso telespectador do Olhar Empresarial. Ele está guardado aqui no meu bolso. Chama-se gostar de gente. Se você não gostar de gente, hotelaria não é para você. I know all we do is traveling, we're moving, yeah. Tá no ponto, açaí no ponto. Tá no ponto, açaí no ponto. Natural, nutritivo, saboroso, mais de 56 combinações. Tá no ponto, açaí no ponto. Muito mais saúde com sabor irresistível. Açaí no ponto, agora de norte a sul do Brasil. No ponto. Tá no ponto, açaí no ponto. I know all we do is traveling, we're moving, yeah. Voltamos com o Olhar Empresarial e hoje eu recebo o Mário Pio para falar sobre gestão hoteleira. Mário, essa crise econômica, de que forma ela impacta no mercado hoteleiro? Hoje o mercado brasileiro, ele se divide pelas diversas regiões. O Brasil é um país continental. Você tem algumas regiões do país que ainda têm uma possibilidade muito grande de receber investimentos, outras que já estão saturadas, e a gente se enquadra nesse perfil. Por exemplo, existe uma associação chamada FOB, que é o Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil, que marca algumas cidades como sendo cidades que vão ter uma sobreoferta, mais oferta de hotéis do que demanda. É o caso de Manaus, é o caso de Belo Horizonte. Por isso, eu posso dizer que essa crise financeira que se avizinha, que a gente percebe no mundo, ela afeta o Brasil regionalmente. Você tem situações como do Rio e São Paulo, que apesar de serem os grandes portões de entrada do turismo no país, ainda existe espaço para crescimento. Você tem situações como essa que eu te falei de Manaus e Belo Horizonte, que não há mais espaço para crescimento. Então, ela afeta de forma diferente cada região do nosso país. Como é que funciona? Aqui em Manaus, funciona basicamente o turismo de negócios. Entenda, telespectador, que o turismo se divide em vários segmentos. A gente tem um segmento de lazer, daquele turista tradicional, com a câmera, a camisinha florida, o shortinho, né? Esse é o turista de lazer. E a gente tem um turismo de negócios, que é o turismo que mexe com a Zona Franca. Hoje eu posso te dizer que mais de 90% do turista que vem para Manaus é de negócios. São técnicos, gerentes, diretores de empresas que vêm aqui para Manaus para trabalhar. Isso é turismo? Sim, dentro do conceito da Organização Mundial de Turismo, sim. A pessoa saiu do local de residência, veio para uma outra cidade por algum outro motivo. Então, esse é o turismo que mexe em Manaus. E esse é o turismo, inclusive, que mexe em várias outras capitais. Dentro desse aspecto, a oferta está saturada. Nós temos mais hotéis na cidade do que a demanda atual, o que vai ocasionar nos próximos anos uma espécie de guerra de preços. Por isso é que você que está pensando em investir em hotel, faça o seu plano de negócios, estude direitinho, converse com quem já tem um hotel, converse com os diversos empreendedores, faça o dever de casa antes de investir nesse mercado. Quais os principais atributos para entrar nesse mercado? Eu te diria, hoje nós temos, nas grandes redes, a gente divide o mercado em 3 segmentos. O mercado que a gente chama econômico, o mercado que a gente chama de médio ou mid-scale e o mercado de luxo. O principal segmento que ainda se pode pensar em investir é o segmento econômico. Então, o que precisa? Localização, precisa você ter uma excelente relação custo de investimento e retorno. Por isso é que precisa fazer um plano de negócio para você entender, vale a pena eu pegar o meu capital e investir neste negócio que é a hotelaria neste momento? Para isso você tem que entender os retornos que esse investimento vai fazer. Então, o principal atributo aqui, hoje, eu te diria que é essencialmente ter um planejamento, né? Quando a gente falava disso em administração, dizia que planejar é tudo, né? Antes de começar qualquer ação, planeja, né? É medir. Não há dúvida. A gente precisa saber onde eu quero chegar. Antes de qualquer coisa, onde eu quero chegar. Depois desenvolver a estratégia. Como eu vou chegar nesse meu objetivo? Isso não é fácil, porque muitas vezes a gente vai no mercado e imagina, está cheio, está lotado, todos os hotéis estão cheios, sem ter conhecimento de causa. Um erro, por exemplo, que muitos hotéis fizeram nesse período foi pensar em Copa. Copa é um evento que vai acontecer agora e depois acabou. Você tem que conseguir fazer uma leitura do mercado como um todo.
Quem investiu só pensando em Copa vai correr um sério risco de ter investido mal, né? Você precisa estudar, é um trabalho muito sério, basicamente de empreendedorismo, de fazer o dever de casa. Como você bem falou, Mário, o investimento hoje em hotelaria no Amazonas está muito alicerçado na Zona Franca. Já o Nordeste do país, ele trabalha muito na parte do turismo mais focado De lazer. de lazer. Isso. O Norte, como ele poderia trabalhar um pouco mais esse turismo? Nós temos questões, eu diria, estruturais importantes que precisam ser resolvidas. Talvez um dos legados importantes que a Copa pode deixar para a gente é a melhoria da infraestrutura aeroportuária. Nós temos, é muito caro vir para Manaus. Então, o turismo mundial, ele circula apenas no hemisfério norte. Mais de 80%, segundo dados da OMT, mais de 80% do turismo mundial acontece na América do Norte e na Europa. Por quê? Porque a facilidade de transporte, a proximidade das grandes demandas são muito fortes lá em cima. Para vir aqui para o Brasil, você tem que atravessar o Oceano Atlântico. Isso leva de 8 a 9 horas de voo. E quando chega no Brasil, se você chegar por um dos nossos grandes portões de entrada, que seriam as capitais do Nordeste, ou Rio de Janeiro e São Paulo, para chegar em Manaus, você está falando de mais de 3 horas de voo. E esse voo muitas vezes se torna proibitivo. Para que a gente consiga ter um turismo mais forte de lazer, é preciso investir nisso. Por sorte, a Copa também tem um outro legado, né? Agora, recentemente, foi assinado um contrato com a TAP. A TAP vai abrir um importante caminho de ligação com a Europa, vai ter um voo direto Manaus-Lisboa. Isso vai ser muito bom porque a gente pode investir em atrair esses clientes direto para Manaus. É óbvio que as autoridades do governo têm que pensar não apenas em um destino, em uma cidade, tem que pensar em um destino, um país. Ninguém atravessa o Oceano Atlântico para viver só uma cidade. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. Investir em infraestrutura. Infelizmente, Manaus está ilhado. Só se chega aqui de avião e é caro. Isso atrapalha bastante. Então, esse torna um grande gargalo. É o principal gargalo, eu te diria, para se chegar aqui. Poucos voos, poucas frequências e preços que impedem com que mais gente venha para Manaus. Okay. Né? A gente precisa investir, como, por exemplo, algumas capitais do Nordeste investiam em voos charters. O que é voo charter? É um voo que vem fretado para um determinado público. É muito comum você encontrar vários charters que vêm de Portugal, da Itália, da Espanha, direto para algumas capitais do Nordeste. Nossas autoridades da área de turismo têm que pensar em desenvolver esse turismo, né, como complemento ao turismo de negócios, e aí sim a gente consegue. Você que está nos assistindo, lembre-se, o turismo é uma indústria verde, é uma indústria que tem um impacto ambiental muito pequeno, é uma indústria que gera muitos empregos. Existem mais de 53 setores relacionados com o turista. Quando um turista vem aqui para Manaus, ele vai utilizar o táxi, ele vai utilizar o restaurante, ele vai utilizar toda a estrutura da cidade e ele vai gostar daqui. Mas eu te diria, Imperium, que o mais importante para a gente deixar aqui para o nosso telespectador sobre o turismo é que o turismo só é bom para o turista se ele for bom para quem mora aqui na cidade. As nossas autoridades aqui deveriam pensar, vamos transformar Manaus numa cidade melhor para quem vive aqui. Assim a gente consegue atrair as pessoas e vão se sentir bem na nossa cidade. I know I'll be doing this travel